Salve Racers, sejam bem-vindos novamente ao Box 29. Hoje nós vamos falar de Copa Truck e Fórmula Indy, duas corridas disputadas no último domingo junto com o GP da China de Fórmula 1, e eu vou trazer aqui um review, algumas notícias e alguns lances que passaram batido nesse último domingo. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar esses detalhes desses dois campeonatos que a gente gosta bastante aqui no Box 29. Racers, antes de começar o nosso vídeo de hoje, a novelinha, se inscreva no nosso canal. Temos vários vídeos batendo a casa de 40 mil visualizações, mas não temos tantos inscritos nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Então seja um inscrito, seja um racer aqui no Box 29. No último domingo nós tivemos a Fórmula 1 de madrugada aqui no Brasil, depois tivemos a Copa Truck perto do meio-dia e à tarde nós tivemos a Fórmula Indy. Eu vou trazer aqui algumas novidades, alguns lances para você racer que acompanha todos esses campeonatos assim como a gente aqui no Box 29. Bom, vamos começar. A Copa Truck. A Copa Truck aconteceu lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e tivemos alguns detalhes. A Copa Truck esse ano de 2025 tem 3 mulheres no grid: a Débora, a Bia e a Thalita. Infelizmente, as 3 abandonaram o GP, não conseguiram completar a corrida. A Débora ainda abandonou na primeira corrida, já logo na volta de apresentação. O câmbio estragou, acho que quebrou também a ponta de eixo e ela teve que abandonar. A Bia depois teve uma quebra também e a Thalita foi a última a abandonar, já indo para a segunda corrida. Então as 3 não conseguiram completar as suas corridas de estreia na Copa Truck. Outro que estreou foi o filho do Giafone, o Nicolas Giafone, e estreou com vitória. Ele conseguiu vencer a segunda corrida do GP de Campo Grande, estreando já com vitória na categoria Elite Pro, categoria de acesso, digamos assim, a principal, que é onde corre o pai, Felipe Giafone. Então aí o filho, já seguindo os caminhos do pai, já estreou com vitória na Elite Pro. Foi uma baita corrida, se vocês acompanharam. Falando de baita corrida, a corrida 1, que é a corrida principal, que dá mais pontos para os pilotos, foi extremamente sensacional. Eu até anotei aqui: o Beto Monteiro e o Roberval, eles terminaram no detalhe. Eu diria que por um para-choque e meio conseguiu ali a primeira colocação, fez uma baita corrida, 4 pilotos disputando nas últimas curvas. Quem iria vencer até um determinado momento ali a gente não sabia, porque eles formaram uma fila de 4 caminhões, e olha que caminhões formando 4 filas, 4 emparelhados assim, tem que ter bastante espaço, hein? Mas no final, na última curva, levou o Roberval ali, uma baita disputa. Os dois pilotos fizeram um confronto sensacional. Para quem gosta de emoção, de rivalidade, sabe que na Fórmula Truck tem bastante. Os 3 pilotos, Felipe Giafone, Roberval e Beto Monteiro, tocam o tempo inteiro e trocam de posição o tempo inteiro. Então foi uma corrida sensacional. Você está vendo aqui a imagem da disputa final. Foi quase que no Photoshop, palmo a palmo, metro a metro. Para terminar a Copa Truck, esse ano a Copa Truck bateu o recorde de 41 caminhões inscritos nas duas categorias, na Pro e na Elite Pro. É um recorde de participação. Então tivemos também um detalhe, que uma das carretas pegou fogo, mas os pilotos, a equipe conseguiu salvar isso. Eles estavam andando para se direcionar ao autódromo e uma das carretas que carregavam os caminhões, pegou fogo, e aí eles tiveram que parar no meio da estrada, segurar o trânsito e conseguiram resgatar os 2 caminhões, mas perderam alguns equipamentos, perderam algumas peças, alguns acessórios, com a ajuda de outras equipes e outros pilotos. Eles conseguiram colocar os 2 caminhões na pista e chegamos a 41 caminhões, um recorde absoluto. É a maior categoria, uma das maiores categorias de truck do mundo. É incrível a Copa Truck aqui no Brasil. Eles voltam, os brutos voltam dia 13 de abril lá em Londrina
para a segunda etapa do campeonato, para a corrida 1 e 2, né? Sempre nesse sistema. A corrida 1 é um pouco mais longa e dá mais pontos para os pilotos. A corrida 2 é logo em seguida, é como a Stock Car, ela dá menos pontos, mas também é muito interessante porque tem a reversão do grid e aí fica bem competitivo. Então, dia 13 de abril, em Londrina, tem a segunda etapa aí da Copa Truck. No mesmo dia, fica fácil de lembrar para você que é um racer que gosta de acompanhar os mais diferentes campeonatos, a Fórmula Indy também volta, assim como ela correu no último domingo junto com a Truck, dia 13 de abril. A Indy volta também para correr no circuito de Long Beach, nas ruas de Miami, e aí vai comemorar os 50 anos desse GP, digamos assim, que começou com a Fórmula 1, depois passou para a NASCAR e agora corre a Fórmula Indy. Então são 50 anos ininterruptos de GP de Long Beach, seja de Fórmula 1, seja de Fórmula Indy. Então no dia 13 de abril já anota aí na agenda Racer que tem Fórmula Indy novamente. A Fórmula Indy correu no Thermal Club. O Thermal Club é digamos assim, um condomínio de luxo de milionários, né, onde os milionários têm as suas casas nesse condomínio, e um deles resolveu construir uma pista para correr com os seus carros, para correr com seus protótipos, e a Fórmula Indy foi convidada a correr regularmente agora no Thermal Club, por isso que esse GP é novo lá na Fórmula Indy. E olha que interessante, o Thermal Club foi aberto para 5.000 pessoas, uma pista ainda em construção. A gente vê que é um condomínio porque no meio do circuito tinham casas, tinham parquinhos, então é um circuito bem diferente, né? É muito curioso, eu nunca tinha visto uma corrida assim. A gente está acostumado com Baku, com Mônaco, mas são circuitos de rua, passam ruas. E ali o Thermal Club é, digamos assim, um condomínio privado fechado para 20, 30 milionários, e eles construíram um circuito de corrida dentro desse condomínio e aí trouxeram a Fórmula Indy para correr. Foi bem interessante, foi uma baita corrida. A chamada desse vídeo eu estava pensando muito durante a corrida que poderia ser assim: a McLaren conquista uma dupla dobradinha no fim de semana, mas aí temos um piloto fora de série que para mim é um dos 5 maiores pilotos da atualidade, talvez com Hamilton, com Verstappen. O Palou da Ganassi bateu as duas McLarens e venceu a segunda corrida seguida na Fórmula Indy. Disparou na liderança do campeonato e tem tudo aí para conquistar o título e para a Ganassi empatar com a Penske nos maiores nomes, digamos assim, do campeonato da Fórmula Indy. A Penske, que até muitos anos atrás era imbatível, né? Todo mundo dizia que era impossível chegar aos títulos, a quantidade de títulos na Fórmula Indy, e a Ganassi agora está a um título de empatar com a Penske na Fórmula Indy. E o Palou já chegou com tudo, já tem 2 corridas e ele venceu as 2, batendo as 2 McLarens. Outro detalhe importante é a própria McLaren, né? A gente sempre vê a Indy como Andretti, Penske e Ganassi, e agora nós temos a 4ª força, e eu diria que talvez seja até a 2ª, 3ª força da Fórmula Indy. A McLaren chegando para o seu 2º ano efetivo, digamos assim, com o campeonato completo, e vai se tornar uma força fundamental na Fórmula Indy. Já está entre as 4 equipes maiores, com maior orçamento, com maior estrutura da Fórmula Indy, e na minha opinião hoje já é a 2ª maior força da Fórmula Indy, ficando apenas atrás da Ganassi, que tem um piloto espetacular, capitaneados pelo Tony Kanaan. Então a McLaren na Fórmula Indy está fazendo espetacularmente um belo trabalho, vale muito a pena assistir a Fórmula Indy. O único detalhe que eu acho ruim da Fórmula Indy são os gráficos, né? Até vou trazer para vocês aqui alguns gráficos. Ela importou muitos gráficos da Fórmula 1, dá para se dizer assim, mas ainda a gente fica um pouco perdido com os tempos, com quem está atrás, com quais são os pilotos de quais equipes. Se você não está ligado 100% no mundo da Fórmula Indy, você vai ficar meio perdido de qual piloto pertence a qual equipe, com qual motor ele corre, fica um pouco perdido, mas eu espero que eles melhorem esses gráficos.
mas de emoção a Fórmula Indy está sensacional esse ano. Outro detalhe é que o Palou, né, o piloto da Ganassi, passou Gil de Ferran e Cristiano da Mata e se tornou agora um dos 4 maiores vencedores da Fórmula Indy. Ele bateu as 13 vitórias, o Gil de Ferran e o Cristiano da Mata tinham 12 vitórias na Fórmula Indy, ele ultrapassou os nossos 2 pilotos brasileiros, aí, aumentando ainda mais o hype do Palou e em busca do 3º título, muito provavelmente que ele seja aí o próximo tricampeão seguidinho, né, da Fórmula Indy. Quem lembra dos anos 90 vai saber que o Dario Franchitti conquistou isso no finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000. O Dario Franchitti conquistou seguidinho aí 3 campeonatos da Indy e o Palou tá remando para isso, 2 corridas, 2 vitórias. Para fechar sobre a Fórmula Indy, faziam desde 2020 5 anos que um piloto não ganhava as 2 primeiras corridas, digamos assim, né? O mesmo piloto não ganhava as 2 primeiras corridas na Fórmula Indy na estreia. E esse ano, 2025, a Ganassi completa os 35 anos e a expectativa aí é que de 35 anos ela conquiste o seu 17º título, ou seja, metade dos anos ganhando. Então é uma força espetacular. Se a Penske é a maior equipe de todos os tempos, eu diria que a Ganassi dos últimos 30, 35 anos é a maior equipe da Fórmula Indy. Bom, a Fórmula Indy volta dia 13, como eu falei, lá nos GPs dos 50 anos de Long Beach, completando 50 anos, o Long Beach vai receber a 3ª etapa nos finais de semana 11, 12 e 13 de abril lá em Miami. Então a gente volta a falar de Fórmula Indy lá nessas datas, para trazer mais conteúdos para vocês. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa dupla Copa Truck e Fórmula Indy. Deixa aqui nos comentários com qual piloto vocês acham que a McLaren vai disputar o título junto com o Palou. Se vai ser com o Pato O'Ward ou vai ser com o Lundgaard. Os 2 pilotos têm um altíssimo nível. Eu acredito que seja com o O'Ward, né? O Pato O'Ward vai disputar até o final aí com o Palou, porque os 2 fizeram uma baita corrida, claro, com diferenças de pneus ali. O Palou teve mais destaque e conseguiu se sobressair melhor, mas vamos ver até o final do campeonato. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Racers, antes de terminar, se inscreva no nosso canal, seja um membro e a gente vai ficando por aqui. Até a próxima!